Bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton, de História. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, tá? Lembrando que nós estamos falando do Brasil do período regencial. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Lá, meu amigo, me ajuda a te ajudar, né? Na última aula nós falamos do início do período da regência, regência trina, regência una. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as rebeliões, as revoltas. Vamos já entrar mais detalhadamente em duas delas, tá? Então vamos lá. Primeiro, gente, a abdicação do Dom Pedro I, para muitos brasileiros, o pessoal que era daquele período, representou uma espécie de novo processo de independência. Muitos consideraram até mais importante do que o 7 de setembro. Por que isso? Porque o 7 de setembro ficamos ali independentes e tudo mais, porém continuamos governados por um português, que era o caso do Dom Pedro I, né? Então, quando ele abdica o trono, muitos têm a sensação de que o processo de independência ali de fato teria se concretizado, porque apesar de ter abdicado em nome do filho dele, mas o filho dele havia nascido no Brasil, né? Então o filho dele era considerado um brasileiro. Então, a princípio, e os regentes, em sua grande maioria, tinham os portugueses também, né? Mas sua grande maioria também. Então se tinha a ideia de que você estava ali ficando independente de fato, de um português liderando o país, tá? E aí a gente chega no período regencial, pós-independência, né? E aí no período regencial a gente já tem um enfraquecimento da centralização política, porque apesar de todos os problemas passados aí por Dom Pedro I, ainda assim ele centralizava o poder. E para muitos era muito importante essa centralização do poder para a unificação do território, para manter o território unificado. Como eu disse, era uma grande preocupação essa manutenção, não deixar que o território se fragmentasse, certo? E aí, com esse enfraquecimento dessa centralização política, a gente tem um aquecimento das disputas entre os poderes, principalmente nas regiões, nas localidades. Elites vão se contrapor. Brasileiros querem participar mais da organização política. Portugueses já são há muito tempo a elite, não querem abrir mão disso. E aí a gente começa a ter uma grave crise, inclusive de identidade. Porque os brasileiros, enquanto brasileiros, acreditam que têm o direito de estar naqueles cargos públicos. Já os portugueses, por serem portugueses, já estarem sendo parte da elite há muito tempo, acreditam que também têm direito de estar ali naquele cargo, certo? Então a gente começa a ter esse aumento das disputas entre esses grupos que durante o governo de Dom Pedro I ele tentava controlar e apaziguar ali, tá? Então quando a gente chega aí na década de 1830, a gente tem uma explosão de revoltas de norte a sul do país. E aqui eu coloquei o mapa para vocês representando essas revoltas. Nós vamos ter, aqui no nosso estado, no Pará, naquele tempo o Grão-Pará, né? Basicamente a cabanagem, e aqui está o resumão, né? Cabanagem de 1835 até 1840. Vamos ter a balaiada aqui, Maranhão. Vamos ter a sabinada na Bahia. Vamos ter dos farrapos, Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul, certo? E ainda não estão todas, tá, gente? A gente ainda vai falar aqui nas entrelinhas dos malês, né? A revolta dos malês, que vai acontecer aí na Bahia, e da rusga, né? Que acontece no que era aí no que é hoje o Mato Grosso, basicamente na cidade de Cuiabá.
Então, como eu disse, é um período em que você tem revoltas explodindo de norte a sul do país. E são essas revoltas que, inclusive, vão pressionar para retomada de um poder centralizado, porque os regentes não estariam aí dando conta, né? Para muitos, essa explosão de rebeliões era fruto da descentralização política, então era preciso uma centralização para poder segurar as rédeas da situação, tá? Aqui disputa entre brasileiros e portugueses, já comentei com vocês, e a gente tem em muitas dessas, por exemplo, a cabanagem no Pará, a gente vai ver a participação maciça da população. E no momento que as revoltas contam com a participação maciça da população, você tem a elite acabando ficando receosa, porque a elite ela não se vê como povão. Então, no momento que a elite percebe que a movimentação está ganhando destaque aí às massas, ela acaba ficando com receio de perder os seus já privilégios, tá? Então, tudo isso a gente precisa observar e analisar nesses movimentos. Vamos lá. Primeiro movimento que a gente vai falar hoje, se eu não me engano, hoje a gente vai falar de 3: rusga, cabanagem e revolta dos malês. E aí ficam mais 3 para a próxima aula. Então, rusga acontece em 1834, cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, tá? Aí o que acontece? Vamos ter um desentendimento político e disputa de poder entre os conservadores e os liberais. Basicamente, os conservadores eram considerados os portugueses, né? Que eram chamados aí no Mato Grosso de bicudos. E os liberais eram mais ligados à ideia dos brasileiros. Então você tem, somado a esse clima de tensão política entre conservadores e liberais, você tem uma população extremamente descontente, vivendo em situação de miséria, de crise econômica, e essa população acaba, digamos assim, olhando para os portugueses e acreditando que a culpa de tudo aquilo é justamente dos portugueses, lembrando que a gente passa aí por um período de há muito já da crise do ouro, né, que era o principal fator econômico dessa região, tá? Aí a gente tem em 1873 se formando um grupo chamado Zelosos da Independência, aqueles que aprovavam e concordavam com esse processo aí de independência, e depois a gente tem dia 30 de maio de 1864 um ataque da população direto aos portugueses. Aqueles que tinham comércio vão ter seus comércios destruídos, muitos vão ser espancados. Extremamente violento a movimentação que vai ocorrer aí em 1834, dia 30 de maio. Porém, vão ser reprimidos pelas tropas oficiais, certo? A gente tem aí um grande número de mortos, tá, gente? Um grande número de mortos nesse episódio. Chegamos à cabanagem, uma revolta que acontece aqui, né, no que hoje é o nosso estado. Naquele tempo era a província do Grão-Pará, uma rebelião de caráter popular. Muitos historiadores chamam de as cabanagens. Por quê? Porque existiam muitos grupos populares que faziam parte, tá, gente? Desde escravizados, ex-escravizados, indígenas, o pessoal mais pobre, até por isso chamado de cabanagem, seriam aqueles que viviam em cabanas, né? Aquele pessoal ali que a gente chama de ribeirinhos, tá? Tanto é que a luta ela não se restringe à cidade de Belém, ela se espalha também pelo interior, tá? E vai ficar muito tempo acontecendo lá. Então, basicamente, os cabanos também, pessoas que viviam na miséria, a gente chama de cabanagem por essa ideia. Por exemplo, o objetivo dos indígenas era um, o objetivo dos escravizados era outro, o objetivo dos escravos era outro, e tinha uma parte também da elite participando do processo. Por exemplo, a gente vai falar de Eduardo Angelim. Eduardo Angelim era sim um proprietário de escravos, tá? Então não era tão ligado ao povão, mas a população vai participar ativamente desse processo de rebelião, tá? A gente tem aí o principal motivo seria
a indicação aí para presidente da província do Bernardo Lobo de Souza, um cara que vai ser extremamente autoritário, né? Vai inclusive perseguir figuras ilustres, como por exemplo o Cônego Batista Campos. E aí a gente tem a explosão da revolta contra ele. Os revoltosos invadem Belém, invadem o palácio do governo em Belém e vão destituí-lo. E no lugar deles, eles tomam o poder na província. Primeiro vão fazer parte da presidência os irmãos Vinagre, até que chega no mais conhecido Eduardo Angelim. Tá? Então, durante um tempo, eles vão controlar, os cabanos vão controlar, sim, o governo na província. Porém, como eu disse, por objetivos diferentes, muitas vezes esses presidentes cabanos acabaram por fazer acordos e a meio que trair o movimento, tá? Depois de longos confrontos aí, as tropas oficiais são enviadas para cá, Belém acaba sendo retomada. Depois ela é invadida novamente, ela foi invadida 2 vezes, tá? Depois de Belém ser retomada pelo governo, a gente tem os conflitos ainda se estendendo pelo interior por mais 5 anos. 5 anos de conflito aí ocorrendo, tá? É considerado o conflito mais violento do período, tão violento que cerca de 20% da população, 20% da população foi assassinada, foi morta durante esse período, o que dá aí, segundo aqui os nossos dados, em torno de 30 mil pessoas. Então estima-se que nesse conflito 30 mil pessoas morreram, tá? E aí, para você que mora, claro, né? Você é aluno do Mestre Jesus, você mora aqui em Belém, então você já deve ter passado ali pelo entrocamento. Lá no entrocamento, no centro, hoje ali é moradia para as pessoas de rua, né? As pessoas que não têm uma moradia fixa ficam por ali. Aquilo lá, gente, que fica bem no meio, é o nosso monumento a cabanagem, tá? Para alguns, aquilo é uma mão levantada, uma mão estendida, porém, basicamente a ideia é de que aquilo é um movimento cabano que se estende, né, para cima, avante. Em determinado momento esse movimento foi reprimido, que seria aquela parte que, inclusive, essa parte que faz parecer uma mão, né? Mas se você prestar atenção, lá embaixo estaria essa parte, que seria a repressão ao movimento cabano, porém o ideal do movimento, o ideal de força popular, isso persiste apontando para cima, né, ao infinito e além. Então basicamente essa é a ideia ali daquele monumento. Se você não reparou, para você passar, dê uma olhadinha lá que agora você já entende por que aquilo tá lá. Hoje, gente, não é muito visitado, mas quando eu era criança, que não faz muito tempo, a gente costumava ir ali, era uma praça bacaninha de se visitar, as crianças brincavam ali naquela parte, subiu a rampa até onde dava e tudo mais. Era bem legal. Revolta dos Malês. Acontece em 1835 em Salvador, na Bahia. Basicamente uma revolta querendo aí o fim da escravidão. Uma revolta organizada por escravizados muçulmanos, e isso era muito importante, tá, gente? Esse fato de serem escravizados muçulmanos é extremamente importante. Por quê? Porque, gente, os traficantes de escravos tinham todo um trabalho de tentar misturar etnias africanas para que elas não pudessem se organizar. Então, se eu, vamos supor, tenho uma fazenda e eu quero aí 500 escravos. Se eu levar 500 escravos que forem da mesma etnia, que falem a mesma língua, consigam se comunicar, é provável que esses escravos se comuniquem, se organizem, façam um motim, me matem minha família, destruam tudo. Então, agora, se eu tiver 100 de uma etnia, 50 de outro, 50 de outro, eu acabo prejudicando, digamos assim, essa comunicação entre esses escravos. O problema é que muitas áreas diferentes da África, nesse período, tinham passado pelo processo aí de se converter à religião islâmica, né, ao Islã. E uma das características da religião islâmica era ensinar a língua e a escrever. Então, por mais que você misturasse, quando vinham, eles tinham a língua materna e tinham também o conhecimento do árabe. E assim eles conseguiam se comunicar através de bilhetes,
e os portugueses, os donos de escravos, não se atentaram para esse detalhe, e acaba que em Salvador você tem um número considerável de escravizados que eram muçulmanos, então que conseguiam se comunicar, e assim eles conseguem organizar essa revolta. Claro, sobretudo a questão do Haiti, né, o haitianismo também favoreceu a ideia de que os escravos lá tomaram um país e tudo mais, a colônia, desculpa, tudo mais, e conseguiram sua independência. Então a gente tem aí a revolta se organizando, não foi a única, tivemos várias revoltas aí na Bahia de escravos, né? Se você for olhar lá no seu livro na página 28, tem uma lista lá de datas em que ocorreram revoltas. A dos malês, os objetivos, tá? Era aí tomar Salvador, ou seja, eles não queriam apenas a liberdade dos escravos, o fim da escravidão, eles queriam tomar Salvador, tomar o governo, tá? Daquela localidade, e queriam liberdade de culto. A revolta foi marcada para o dia 24 de janeiro, porém, infelizmente, né, o movimento foi delatado na noite anterior, e aí o governo conseguiu se adiantar. Ocorreram muitas batalhas, tá? Inclusive mortes. A luta aí vai se espalhar pela cidade, mas vai conseguir aí ser contida em menos de 24 horas. Em um dia, o movimento tinha perdido força, tá? E aí a gente tem os seus principais líderes sendo condenados a 1.200 chibatadas. Já pensou que ia levar 1.200 chibatadas? Imagina seu papai e sua mãe pegando o cinto, botando você de costas e lhe dando 1.200 cintadas. Doía, né? Pois é, esse foi o castigo, um castigo desumano, né? Outros participantes foram aí deportados de volta para África, certo? Gente, para hoje era isso. Fica o exercício para que vocês respondam hoje. Fica o exercício da página 30. Tá? Eu esqueci de colocar aqui. Exercício, página 30. Resolvo, mande as fotos para mim. Na próxima aula vamos falar sobre farroupilha, sabe nada e balaiada. Golpe da maioridade, e a gente finaliza este capítulo. Fiquem com Deus e até a próxima.